Boas, estamos começando mais um Expresso Jurídico, aquele podcast que tem a pretensão de ser uma interface entre o mundo empresarial e o mundo jurídico. As suas demandas, as suas necessidades, as alguras desse povo todo que enche tanto o judiciário de ações e que cada vez mais a gente tenta reduzir esse volume e tentar entender como o mercado funciona, exatamente para não só diminuir as ações judiciais, mas também a melhor atendimento aos consumidores. E hoje eu tenho aqui o prazer de ter uma pessoa que é minha amiga, que eu não vou dizer que há mais de 30 anos, que ela pode ficar chateada e já começar a entregar a idade, né? E que foi minha chefa, né? Quando era superintendente da seguradora Líder e que a gente viajou esse Brasil inteiro fazendo vários mutirões e várias campanhas, que é a doutora Maristela Mello, que está aqui com a gente hoje. Para vocês terem uma noção, eu peguei aqui, mais ou menos, a Maristela tem mais de 25 anos de formada, metade disso dedicada à gestão jurídica, né, em grandes empresas, né? Desculpa, ela comandava, né, uma equipe de mais de 70 pessoas, administrava mais de 60 escritórios prestadores de serviço, né, fazia toda essa interface com o Ministério Público, o SUSEP, Tribunal de Contas, no Judiciário, né, e desenvolveu, que eu acho que temos boas histórias, né, na hora de fraude, né, de combate à fraude, né, e foi reconhecida no 10º Prêmio Inovare pelas suas práticas de conciliação e redução do passivo judicial. Né? Recebeu o prêmio naquela época, um prêmio. Então, eu acho que a gente tem muito assunto para tratar de interesse de todo mundo. Primeiro, eu queria te agradecer o seu tempo em vir aqui, porque eu sei que o tempo, as suas 24 horas, se fossem 48, também não daria, e tirar um tempinho para vir aqui conversar com a gente. Mas já começando aqui, Maristela, você acha que muito se fala, né, do contencioso de massa, né, das empresas, que isso é um passivo e não um ativo, né? E eu vejo exatamente ao contrário. Eu acho que cada vez mais primeiro as ações diminuem, né, porque as empresas, a partir até da pandemia, eu acho que isso foi começaram a entender que não adiantava ficar brigando injustificadamente judicialmente, que era muito melhor ir para uma conciliação e readequar seus contratos e seus produtos. Eu acho que isso reduziu muito. Como é que você está vendo esse mundo, né, da advocacia, do contencioso de massa, nessa demanda judicial, nesse mundo moderno pós-Covid? Primeiramente, eu quero agradecer o convite de estar aqui. É um prazer poder conversar sobre um tema que me é tão caro, né, que é o tratamento de contencioso de massa e do encaminhamento adequado das demandas dos clientes postas via judiciário. É um prazer te reencontrar para falar sobre isso. A gente já viveu isso muito junto durante muito tempo. E começando a falar um pouco sobre isso, eu vejo com muito bons olhos a forma como hoje as empresas e o judiciário vêm se relacionando para o tratamento das demandas postas por seus clientes. A gente nota, nesse pós-Covid, um avanço expressivo do uso de tecnologia desde a fase mais inicial do tratamento dessas demandas. No curso do processo, seja para monitoramento de processos, seja para elaboração de peças, principalmente nas hipóteses mais massificadas, e também para agilizar esse relacionamento com seus clientes. Da parte do judiciário, a tecnologia também vem contribuindo bastante. A gente nota que há uma maior agilidade no tratamento das demandas, mas tudo isso só funciona, e me parece que tem sido a principal chave de sucesso para as empresas que têm melhores resultados na redução de suas demandas, se combinado com estratégias de melhoria de serviços e produtos. Ou seja, quando essas empresas vêm escutando o que os clientes têm para trazer também via contencioso e aproveitando, bebendo dessa fonte, para trazer oportunidades de melhoria,
tanto nos seus processos internos, eu não digo processos judiciais, mas nos processos internos, como no relacionamento com os clientes e nos produtos propriamente ditos. Então, hoje, quando a gente olha para tratamento de demandas massificadas, contencioso de escala, como se queira falar, eu acho que, para além de olhar para uma estratégia de condução de processos judiciais, a gente também precisa escutar o que cada cliente fala quando ele traz a sua demanda. Porque, em geral, essas pessoas estão trazendo não só questões relacionadas a serviços e produtos, mas também a forma como elas estão sendo atendidas por essas empresas. E isso é muito importante que seja usado como fonte, ou seja, beber dessa fonte e aproveitar tudo que esses clientes trazem para melhorar processos internos. Então, hoje, quando a gente olha para o relacionamento de empresas com demandas massificadas e judiciárias, eu acho que, no pós-Covid, a evolução em termos de tecnologias, ferramentas de conciliação, hoje a gente tem uma série de ferramentas incríveis, né, usadas para tratar as demandas, inclusive antes, né, do judiciário, porque aí tem combinações interessantes, né? A gente já consegue hoje, por exemplo, ter robôs que capturam as ações antes mesmo da citação, ou seja, do primeiro momento em que a empresa sabe que tem uma ação judicial contra ela. E esse é um momento muito precioso, porque como ainda não há um conflito formalmente posto, né? Não tem lá o que a gente chama de triangulação processual, né? no português mais rebuscado, mas a demanda ainda não está formalmente posta, é um momento ótimo para a gente conversar com esse cliente, né? E para entender também por que ele não conseguiu ter aquela demanda dele adequadamente compreendida, de repente, no serviço de atendimento ao cliente ou na ouvidoria, que seriam os canais em que inicialmente se espera conseguir resolver uma demanda como uma empresa. Então, eu acho que no pós-Covid, em especial para demandas massificadas, eu observei o incremento do uso de tecnologia, porque isso, né, durante a Covid, a gente foi forçado a encontrar saídas para esse relacionamento à distância. Mas, com isso, eu acho que a gente ganhou muito, né? Porque a gente também começou a fazer contato com o uso de tecnologia. Então, se antes, quando a gente ia para os eventos de conciliação e muitas das dores dos clientes a gente só conhecia ouvindo, né? Eu me lembro que no primeiro evento que eu fui fazer de conciliação, eu tratava com demandas que dependiam de conhecimentos multidisciplinares, ou seja, de diferentes áreas, né? Eram demandas relacionadas a seguros. E o que eu comecei a perceber é que, para eu conseguir fazer um acordo, eu precisava explicar para a pessoa o que ela tinha direito a receber. E, para eu explicar, eu dependia de uma análise médica, por exemplo. E aí, quando vinha o laudo médico, eu, que deveria ser a interface capaz de explicar isso para o cliente e, dessa forma, ter maior êxito na chegada de um consenso ou no estabelecimento de um acordo, eu não conseguia porque eu não entendia a letra do médico. Então, como que eu vou conseguir alinhar entendimento se eu não consigo ter uma comunicação clara com aquela pessoa que deveria estar participando e contribuindo para todo o processo. Para o processo, exato. E aí foi muito interessante porque a gente foi encontrando soluções e criou uma formatação simplificada, passou a utilizar documentos já pré-formatados, em que dependesse de pouca escrita do médico, e a gente também conversou com eles para que escrevessem de forma mais clara. Então, tudo isso são pequenas ações, e hoje isso já é feito por meio de sistemas, né, de tecnologia, com muita facilidade. Então, tudo isso é para dizer que eu acho que no pós-Covid esse relacionamento se tornou mais ágil, inclusive porque a gente teve uma contribuição do ponto de vista de tecnologia. Mas acredito também que isso tem a ver com a forma como as pessoas passaram a se relacionar e usar essas ferramentas para fazer contato com o cliente, né? Quando a gente olha para gestão de contencioso, redução de passivo judicial, utilizar estratégias apenas jurídicas, ou seja, que dependem de uma ferramenta jurídica, não costumam ser suficientes para garantir uma redução de passivo. É preciso um trabalho integrado e é preciso que essas informações que a gente conhece via contencioso sejam aproveitadas como oportunidades de melhoria em processos, em serviços e em produtos. Eu concordo. Eu acho que quando estava falando de Covid, eu acho que todo mundo aprendeu
né, que essa relação tinha que ser mais estreita, né? E acho que a internet, o mundo da internet, e todas essas ferramentas que a gente trouxe hoje, também criou uma comunicação mais direta, né? Porque o cara faz um anúncio lá de um produto, ou seja lá o que for, o cara vai lá no privado, esculhamba, elogia e faz. Então, eu acho que a gente criou um processo de depuração, né, nessa relação. Agora, para mim também é muito importante, a gente teve a oportunidade de vivenciar isso. A gente vive num país de dimensões continentais, né? A lei é unificada, mas os entendimentos, ou seja, as jurisprudências, elas vão se alterando conforme, e não poderia ser diferente, né? Conforme os hábitos e costumes de cada região. Isso, para mim, ainda é muito, muito bonito e muito latente, né? E eu acho que as empresas conseguirem se adequar aos procedimentos, etc., conforme aquela região do país, se isso se conseguia fazer quando você estava na superintendência da seguradora líder, né? Entender como é que aquilo funciona e se adaptar àquele meio ambiente ali local, eu acho que isso também se consubstanciou muito pós-pandemia, não? Sim. Quando a gente trabalha num país de dimensões continentais, né, a gente, de fato, enfrenta formas diferentes de entender a mesma norma. E o primeiro passo para a gente conseguir ter um tratamento alinhado, porque também, como empresa, não adianta a gente não ter um padrão e um tratamento alinhado. Então, eu acho que o primeiro passo para a gente conseguir ser coerente, ter uma empresa que... Eu brincava com os meus fornecedores, né, com os escritórios que atuavam em parceria conosco, que eu precisava que cada um falasse com o seu sotaque, mas que todos nós falássemos a mesma tese. Uhum. Então, esse desafio, eu acho que o primeiro passo para endereçar essa questão é a gente conseguir exatamente conhecer a jurisprudência de cada local e criar pontos de interseção para entender de que maneira a gente consegue ter um discurso alinhado para caminhar para uma estabilização de cenário jurisprudencial. Esse é um dos maiores desafios de qualquer empresa que trabalha com contencioso de massa, com demandas massificadas. E a gente sabe que estabilização de cenário jurisprudencial é um trabalho de um prazo um pouco mais longo, e que aí também vai falar de um trabalho combinado entre escritórios de contencioso de escala e escritórios de contencioso estratégico. Então, eu acho que o primeiro desafio que existe é um desafio interno de alinhamento de entendimentos, em especial quando você tem uma diversidade de fornecedores grande, como acontecia no meu caso, para dar conta de todas essas especificidades que vão existir num país como o Brasil. Também para a implantação, por exemplo, de estratégias de conciliação, isso foi uma questão muito interessante, porque a política de conciliação que a gente usava para a redução do passivo judicial, ela combinava 4 instrumentos. As conciliações prévias, que eram realizadas em ações recém-distribuídas, né, com menos de 30 dias na base. Para as ações em andamento, a gente trabalhava tanto com campanhas de acordo como com mutirões de conciliação, e que esses eram presenciais. E as composições finais, que é um instrumento clássico, né, de conciliação, utilizado basicamente para reduzir o valor a ser pago pela empresa ao final de um processo judicial. Mas, nesse momento, o mais importante era a gente falar dos mutirões de conciliação. Por quê? Porque quando a gente fazia esses eventos, apesar da gente ter um processo, um procedimento, né, padrão e que tinha que ser objeto de fiscalização pela SUSEP, a gente precisava customizar tanto a forma como a gente falava, como a estrutura, para que naquele local o evento funcionasse, seja porque, num determinado estado, a estrutura interna do tribunal era de um jeito e não tinha tanto espaço, enfim. Então, a gente também tinha que ter essa sensibilidade, né? Toda vez, para a gente que trabalha em empresa, a gente percebe que gestão sempre vai falar, basicamente, de pessoas, processos de trabalho e tecnologia. Então, quando a gente fala de um país
em dimensões continentais, a gente vai ter pessoas com costumes diferentes, com horários de trabalho diferentes, com a forma de chamar. Se no Rio de Janeiro a gente chama boletim de ocorrência, né, de boletim de ocorrência BO, em outros estados era registro de ocorrência. Então, são coisas muito delicadas que fazem muita diferença quando a gente está olhando para um país de dimensões continentais. Há estados, por exemplo, em que você tem costumes de não trabalhar num determinado período do dia, né? Então, eu acho que a gente conseguir agregar essa delicadeza no uso da tecnologia, com a sensibilidade para entender o ser humano que está do outro lado, é muito importante, assim como é importante unir esses dois fatores a processos internos, a procedimentos que garantam segurança, tanto para a empresa, que sabe o que esperar dos seus clientes internos, né, dos seus funcionários e fornecedores, como também dos clientes externos, que sabem o que eles vão receber daquela empresa. Então, tudo isso é para dizer que, quando a gente tem um país tão múltiplo, a gente jamais vai conseguir reduzir passivo com uma ferramenta só. A gente vai estar sempre falando de um trabalho integrado e de um trabalho que precisa ser feito a muitas mãos. Eu acho que cada vez mais essas demandas, eu não acho que sejam enxuga-gelo, não, até porque elas também vão se modificando, né? Mas eu acho que, primeiro, eu me lembro de uma vez sair daqui para tinha um fuso horário, era de 3 horas, se eu não me lembro se era no verão, né? Parar no Amazonas e despachar, voltar, pegar o voo para Boa Vista, né? E eu chegar em Boa Vista 1 hora depois da hora que eu saí do Rio. E as pessoas não entendiam, como também às vezes ligavam e falavam, chegou aqui agora uma situação, precisamos estar amanhã na comarca tal. Eu falei, esquece, a comarca tal está 3 horas de barco no Rio Amazonas, esquece que a gente não vai chegar, não existe essa hipótese, né? Essas peculiaridades eu acho que são muito interessantes. Mas o entendimento, né? E aí não boto nem dessas dificuldades, eu acho que fez a gente evoluir muito, e me parece que o mutirão vem muito disso, né? Mas antes da gente entrar nisso, eu queria botar de falar dessas dificuldades, eu queria botar uma coisa que para mim era fundamental, que é dessa advocacia predatória. A gente sabe que as empresas correm atrás, tentam melhorar os seus procedimentos, tentam fazer, e a gente percebe isso no dia a dia, participa disso, né? Em várias telas. Agora, essa advocacia predatória, também sei, né? Conselheiro da ordem, eu sei quanto a ordem briga quanto a isso, quanto a ordem coloca, quanto a gente tenta arrumar essa casa. Mas esse liame entre... E não estou falando aqui do advogado ter diversas ações contra uma empresa, não. Eu estou falando de ações injustificadas para tentar a sorte, fazer disso uma roleta, né? E as verdadeiras demandas, como é que a gente faz isso? Né? Como é que é a tua experiência nesse combate à fraude, dessa advocacia predatória, que eu digo predatória no mau sentido, né? De fazer do judiciário uma roleta, né? Como é que é a sua experiência, como é que você foi combatendo isso, como é que você foi resolvendo isso? Eu acho que a advocacia... Eu tenho um pouco de questão com essa coisa de advocacia predatória, né? Eu acho que todo o mau uso também tem uma origem, né? Uhum. Então, eu acho que, quando a gente tem pessoas que usam mal um canal, a gente precisa entender que também elas encontraram espaços que precisavam ser preenchidos de uma maneira melhor. Então, quando a gente começa a olhar para a advocacia predatória, o que a gente primeiro precisa entender é o perfil do advogado que costuma ter essa prática. Então, a primeira coisa que a gente fazia, né, para endereçar essa questão era entender esses perfis, entender região de atuação e entender, dentro da cadeia de valor, dentro dos processos de trabalho da empresa, onde ele poderia estar encontrando espaço para seguir naquela prática. E, a partir daí, buscar soluções e melhorias, ora porque é importante que se frise que, muitas vezes, há irregularidades sanáveis e há irregularidades que não são sanáveis. Uhum. Né? E, para além
de tratar essas irregularidades, endereçar adequadamente para evitar que a empresa pague indenizações indevidas, é necessário também encaminhar essas irregularidades aos órgãos competentes, é o que a gente chama de efeito punitivo pedagógico, para que esses comportamentos não se repitam. Então, a minha vivência fala, mais uma vez, de combinação de tecnologia com procedimentos presenciais para apuração de irregularidades. Então, a gente desenvolveu sistemas para captura, por meio da captura de dados e padrões, para identificação de potenciais irregularidades. Eu assessorei juridicamente, com todo o conhecimento que eu tinha da operação, a um time que trabalhava especificamente com esse tipo de questão para a companhia, para a gente conseguir entender padrões, conseguir entender de tudo que entrava, todas as demandas que entravam, passavam por essa ferramenta tecnológica para que fossem identificados elementos que poderiam ser disparadores para potenciais irregularidades ou fraudes. Esses casos em que efetivamente havia alguma irregularidade constatada eram objeto de apurações por também profissionais multidisciplinares, eventualmente por meio de perícias grafotécnicas, perícias médicas, sindicâncias, enfim. Também era um trabalho integrado, de acordo com o tipo de irregularidade encontrada. E, uma vez comprovada irregularidade ou fraude, esse caso era encaminhado para os órgãos. E aí também é interessante a gente entender que há órgãos que não só policiais que podem contribuir, órgãos de classe. Os órgãos de classe no Brasil têm um papel muito importante nesse sentido. Todos os órgãos com os quais eu tive a oportunidade de interagir desejam manter em seus quadros profissionais sérios, rechaçando aqueles que não têm. Então, essa coisa de dizer, tem corporativismo, não vai acontecer nada. Não, acontece. As questões encaminhadas adequadamente têm desdobramentos, e aí essa advocacia predatória, indevida, como se queira chamar, ela, em geral, é alimentada por documentos, né? No caso do judiciário, para estar no mundo do processo, precisa estar documentado. Então, é importante que haja essa interação para que tanto os insumos para a prática indevida deixem de existir, ou seja, documentos adulterados, o que quer que seja, como para que, por meio do combate a essas práticas junto aos órgãos competentes, essas pessoas que atuam indevidamente no espaço do judiciário possam ter seus comportamentos revistos ou serem retiradas dos quadros. Então, eu acho que, quando a gente fala desse tipo de advocacia, é importante, e aí tem que ter muito cuidado, porque há advogados que têm muitas demandas, mas demandas adequadamente postas. Então, por isso que eu tenho um pouco de questão quando a gente fala de advocacia predatória, porque a impressão que dá é que todo advogado que tem muito processo está advogando. Não, eu digo assim, quando a gente fala de forma, né? Eu acho que é sempre importante, o óbvio precisa ser dito, né? A gente tem muitíssimos mais advogados com boa formação, que buscam os clientes de forma adequada, enfim, proporcionalmente à quantidade de clientes que a gente tinha, essas irregularidades eram muito poucas. Então, eu acho que é importante a gente olhar para esse universo e olhar também para uma outra coisa, que era um indicador que eu tinha, que era da advocacia consciente. Ao mesmo tempo que eu olhava para o advogado que punha várias ações, né, distribuía ações com conteúdo indevido, documentação indevida, eu também olhava para aqueles que eram bons litigantes. Ou seja, quem é o advogado que está aqui, de fato traz ações, mas ganha. Eu também preciso ouvir esse cara, eu preciso conhecer. Né? Qual é a demanda dele, que o judiciário está reconhecendo essa demanda e que, na verdade, eu tenho que alterar todo o meu processo porque ele está com a razão. Exatamente. Quem está errada sou eu e não tinha percebido Exato. isso. Né? Então, eu acho que também, quando a gente faz gestão de contencioso, é importante olhar para os dois. Olhar para esse advogado e entender... E esse que tem a boa advocacia, inclusive, é um que me traz oportunidades de melhoria e de inovação. Claro. Então, é muito interessante, né, você ter essa massa... E aí, que, na verdade, é o teu objetivo final, né, que é o consumidor, mas a reclamação do consumidor vem através da advocacia, né, através das ações contrárias. Né? Ou a maior delas, você vai ter o saque, você tem várias formas, mas a mais eficaz, que acho que as empresas olham com
com uma forma assim, mais contundente, né? E apressada na forma de resolver exatamente através das ações. Porque falou, ó, isso aqui se consubstanciou numa decisão, isso aqui é multa, temos que fazer isso rápido, modificar todo esse procedimento rápido, né? A advocacia predatória, para mim, é exatamente aquela que sabe que não tem o direito, que não sabe que vai jogar. E a fraude que eu estava me referindo era exatamente nesse sentido, né? Me lembro de vários casos horríveis de fraude que acabaram em prisões, sendo noticiadas, né? Porque as fraudes eram quase que grosseiras e num grande sistema. Esses mecanismos para se apurar isso ficaram mais fáceis? A tecnologia ajudou mais nisso ou é aquele trabalho de formiguinha mesmo da empresa, do advogado, estar atento, prestar atenção? A tecnologia não só tornou mais fácil, como tornou a apuração mais... a aplicabilidade dessa apuração mais ampla. Né? Quando a gente tinha procedimentos mais manuais e com uso de menos tecnologia, dependendo do volume de processos que eu tivesse que tratar, eu não conseguia tratar 100%. Você acabava olhando, né, na época analógica, esse trabalho era feito por amostragem, não necessariamente uma base inteira de casos. Né? E aí a tecnologia vem tanto para tornar essa apuração mais ágil, o que é extremamente importante, porque eu não posso também deixar o cliente desatendido ou com um prazo de atendimento maior do que deveria, porque eu também estou fazendo apurações, né? O cliente... e aí eu faço um paralelo com a Lei Seca, né? Que é um projeto que todo mundo conhece muito na Lei Seca. Eu já tive a oportunidade de escutar que o objetivo deles é que a pessoa que fez tudo certo não passe mais do que 1 ou 2 minutos na Lei Seca como um todo, né? E quando a gente olha para atendimento do cliente, é a mesma coisa. O cliente que está ali, que fez tudo certo, ele tem que ter a indenização dele paga no menor prazo possível. Então, o uso da tecnologia agregou tanto a possibilidade de ampliar essas análises de fraude, que eram feitas tanto para processos administrativos como para processos judiciais, como para tornar mais célere esse tratamento, permitindo que as pessoas que tinham feito tudo de forma regular, sem nenhum problema, tivessem seu direito atendido no menor prazo possível. E essa tecnologia também, eu acho que na administração de processos, né, eu acho que ela também evoluiu muitíssimo. Né? Mas há pouco mesmo você estava falando, mas ela não substitui o contato humano, o que eu concordo, né? Quer dizer, você pode criar várias ferramentas, etc. Mas para mim, é igual fazer audiência virtual. Eu, que sou advogado velho, tenho horror a fazer audiência virtual. Eu gosto de olhar para a cara do juiz, do promotor, eu gosto de inquirir a testemunha, a outra parte. Você tem que sentir a reação, você tem que sentir como é que isso está acontecendo. Né? E eu acho que você, por mais moderna que sejam essas ferramentas tecnológicas, para a gente que administra na advocacia de massa, elas são fantásticas. Mas eu acho que fazer audiência, conversar com o cliente, fazer audiência que você tem a oportunidade de ouvir a parte, de ouvir o advogado, né? E trazer isso em forma de relatórios, né, para as empresas, eu acho que isso continua sendo fundamental. Né? Agora, você como gestora, né, renomada e experiente gestora de contencioso de massa, né? Não, mas é verdade, com essa larga experiência. Você acha que a gente está caminhando para onde? Mediação? Bom, olha, essa é a pergunta de ouro, né? Eu sou formada, eu tenho formação em métodos não adversariais de solução de conflitos, e eu devo confessar que eu gostaria que a gente caminhasse cada vez mais para o uso de soluções como mediação, conciliação, arbitragem. A gente já tem hoje, né, no judiciário brasileiro, espaços prontos para encaminhamento. O nosso Código de Processo já viabiliza, né, a conciliação logo no início do processo. Então, eu gostaria que a gente pudesse caminhar cada vez mais para o uso de métodos não adversariais e de ferramentas como comunicação não violenta, escutativa,
antes mesmo que essas demandas viessem parar no judiciário. Então, hoje, nas empresas, já é muito comum a gente ter os times de ouvidoria, de atendimento, né, da rede de relacionamento capacitada para o uso dessas ferramentas. Acho que ainda há espaço para ampliação no judiciário, especialmente, né, dessas estruturas de conciliação. Mas eu vejo que, para que a gente consiga otimizar a tramitação dos processos, a gente vai precisar ouvir esses clientes por meio do que vem no contencioso. Então, eu acho que isso é muito cultural ainda, a gente tem que se habituar a isso, né? Por e isso ganhar que eu confiança, pois né? Eu ia te perguntar exatamente isso, que é o caso da arbitragem, concorda? Sim. Eu acho que a arbitragem é um avanço no mundo jurídico, mas, para mim, que Deus me perdoe todos que trabalhem com arbitragem, mas, na minha, é conceitual também. Você tem que criar essa cultura, as pessoas têm que entender que isso é válido. Então, esse processo vai demorar algum tempo, mas você acha que é o caminho? Eu acho que é o caminho. Eu acho que a arbitragem... Até dessas pequenas demandas, quando a gente está falando de Código de Defesa Consumidora, né? Responsabilidade civil, etc., mas nesse nível de massa... Né, eu acho que a escolha pela forma como se vai tratar o conflito, a demanda, tem a ver com o tipo de demanda e com o valor, né, que está sendo discutido. Uma estrutura arbitral é uma estrutura mais robusta e, em geral, mais cara. Então, a gente esperar que a gente vai fazer arbitragem para pequenas demandas de consumo não me parece algo factível, né? Mas, por outro lado, a gente já tem hoje mediação e ferramentas de conciliação, inclusive automatizadas, que, a depender do tipo de demanda, fazem muito sentido e trazem excelentes resultados. Então, eu acho que sim, eu acho que a gente tende a caminhar cada vez mais para casos maiores, né, demandas com valores mais expressivos para arbitragem. Aí eu acho que também é uma questão de cultura, não só no Brasil, mas cultura dos mercados, né, em geral, acolherem esse tipo de ferramenta para a solução de conflito como uma ferramenta genuína e confiável. Às vezes o que eu sinto é que falta ainda confiança, né? A gente acreditar mais e que aquilo ali vai funcionar, que a decisão vai se estabilizar, porque também não adianta nada a gente difundir amplamente essas ferramentas e as pessoas quererem depois judicializar para confirmar que é aquilo mesmo, né? Senão não faz sentido. Mas então eu acho que sim, eu acho que a gente tem espaço para caminhar cada vez mais para soluções não adversariais, o que também depende das partes se empoderarem, né? Eu acho que também, por vezes, as pessoas não usam essas ferramentas, sejam porque não conhecem, sejam porque elas ainda têm a necessidade, em especial demandas de consumo, né? Elas ainda têm a necessidade de ver um terceiro, o juiz, ainda impõe, né? Decidindo a vida delas, né? Então, eu acho que isso também é uma questão cultural que a gente vai precisar endereçar. Eu queria que eu me lembrei aqui dessas nossas andanças por aí fazendo mutirões, etc., que culminou com o teu prêmio, né, de Inovare. O mutirão, você acha que ele, também, eu estou falando que a gente está nesse mundo da conciliação, né, de encurtar os prazos, né, custo processual, né, o tempo de uma ação em curso, etc. Você acha que os mutirões ainda são mais eficazes ou são mais eficazes quando... Eu estou falando isso porque eu acho que eu sou fã de mutirão para matar tudo e se acaba com um volume muito grande. Mas a gente sabe que o problema deles... Eles trazem outros problemas, né? Primeiro, você conseguir levar as partes, né, naquele determinada coisa. Segundo, o outro advogado, os representantes das empresas, dos autores em geral, entenderem que todo mundo ali tem que ceder um pouco, que aquilo ali é exatamente para tentar a conciliação, né? E esses mutirões, você, com a sua experiência e pelos prêmios, reconhecidamente com uma mulher que ajudou muito a trazer isso, mas foi, na prática, né, trazer isso de forma cotidiana para o judiciário, né, que eram umas coisas muito esparsas.
Você acha que isso ainda é uma grande solução ou isso está ficando defasado pela conciliação, esses mutirões de... Porque tinha várias espécies, desculpa também, né? Que você tem de perícia, você tem de julgamento, né? Você tem vários tipos de mutirões, né? Mas esses mutirões em que você faz as perícias, etc., e julga, você ainda acha que isso ainda é uma grande fomentação? Então, isso é uma forma de você reunir procedimentos, aí sejam procedimentos voltados para a conciliação, sejam eles voltados para perícias, pautas de perícia, por exemplo, e otimizar tanto o tempo como custos, tanto para as empresas como para os peritos judiciais e para o judiciário. Então, por exemplo, só para a gente tangibilizar um pouco melhor o que é uma pauta concentrada de perícia. Na pauta concentrada de perícia, a gente reúne processos que dependem da realização de um determinado tipo de perícia judicial e, junto com o tribunal, organiza para que todas essas perícias sejam realizadas, por exemplo, numa mesma data, né, com o auxílio de um perito indicado pelo juízo, como se faz tradicionalmente em qualquer processo. E aí cabe à empresa levar o assistente técnico e ao advogado levar a parte para que ela seja avaliada, por exemplo, no caso de uma perícia médica. Há ganhos nesse sentido, tanto para as partes como para o próprio judiciário, né? Na medida em que você consegue reunir processos que estavam pendentes de julgamento e, num único dia, endereçar a prova necessária para que ele seja levado à decisão judicial. No caso dos mutirões de conciliação, em geral, essas conciliações eram feitas antes da emissão de uma sentença, o que significava que você mobilizava uma estrutura administrativa do tribunal, também reunindo diversos processos para que passassem por perícias médicas, né, judiciais, também com apoio de assistentes técnicos. E, dessa maneira, as conciliações pudessem ocorrer logo após a perícia e, em caso de conciliação, as atas de acordo eram encaminhadas para homologação. Às vezes, havia magistrados, inclusive, participando do próprio evento. Então, qual é o magistrado que, eventualmente, vai conseguir dar centenas de sentenças em um dia só? E ali você tinha um procedimento todo planejado para que você conseguisse dar conta de uma série de demandas num curto espaço de tempo, com segurança, qualidade. Exatamente. E usando uma estrutura adequada. Em geral, os mutirões de conciliação tinham não só a presença de magistrados, além da própria estrutura de funcionários e servidores do tribunal, dos peritos, mas também, eventualmente, de Ministério Público, Defensoria. A depender do Estado, a gente também contava com essas estruturas para viabilizar que a solução dos conflitos acontecesse ali, naquele momento. Então, eu acho que, do ponto de vista de economia de tempo, de dinheiro, de economia processual, são eventos que fazem muito sentido, seja porque tornam a trajetória do cliente que escolheu a judicialização mais simples e rápida, seja porque ela também, do ponto de vista financeiro, tem um impacto positivo tanto para as empresas como para o próprio judiciário, que consegue otimizar a equipe de servidores. A gente precisa entender que qualquer atividade que se faça, você tem dispêndio de energia pessoal e energia dinheiro, né? Então, eu acho que, nesse sentido, a gente conseguir agrupar esses procedimentos contribui bastante e é algo que agiliza o atendimento aos clientes. Eu acho que a gente já tem que encerrar, pelo que eu estou percebendo aqui, né? E aí eu queria te perguntar o seguinte, não é um caso de pitonisa, não, mas a sua experiência, para onde estamos indo tantos regramentos, né? Tanta legislação, esse chamado emaranhado de legislação cada vez maior, né? As empresas cada vez mais tentando se postar nisso tudo. O mundo hoje está globalizado, internet. Quer dizer, eu acho que quem chega no mercado agora fala, meu Deus do céu, isso aqui, o que está acontecendo, né? Porque essas relações estão muito... Se a gente não tiver uma... Eu não estou puxando sardinha para o lado da advocacia, não. Mas se você não tiver uma boa assessoria jurídica, uma boa assessoria contábil, etc., eu acho que você hoje não anda no mundo.
Né? Para, porque você vai tropeçar em algum momento. Com essa sua vasta experiência nesse mundo jurídico empresarial, você acha que isso está se diluindo, está facilitando ou isso está piorando cada vez mais? Eu acho que a gente está indo para um cenário em que advogados precisam estar mais presentes em todas as fases da vida das pessoas e das empresas. Grande parte dos conflitos que a gente tem hoje, das demandas que a gente tem hoje, decorrem de desbalance de informação, de falta de compreensão. E, nesse sentido, em especial no que diz respeito às questões legais, e, de fato, a gente tem uma legislação que varia muito, normas infralegais, né, que também variam muito, a gente tem mercados muito regulados, então, por vezes, né, na área de saúde, na área de energia, por vezes, a solução para uma questão não está só na lei, está em normas infralegais. E é muito importante que a gente possa contar com a advocacia em todas essas frentes. Nas empresas, o que eu vejo é que o advogado assume cada vez mais a importância junto às áreas de negócio. Então, ter o advogado participando do desenvolvimento... Eu, por exemplo, tive a oportunidade, a grande alegria, né, de quando a seguradora foi criada, eu tive a oportunidade de ouvir, conhecer todas as áreas e ajudar a participar, porque eu já tinha uma experiência prévia na época da federação. Então, eu tive a alegria de funcionar como parceira das áreas que foram sendo criadas e estruturadas e, dessa maneira, participar do desenvolvimento de sistemas jurídicos, de fraude, o Omnichannel, que era da área de ouvidoria, que era um barato, que você conseguia entender todas as fontes de reclamação do cliente. Então, eu acho que a gente está caminhando para um cenário em que a tecnologia é inevitável. Então, também achar que, não vou... Né, não, tecnologia não precisa e tal, esquece. Ela está aí, ela está posta, ela já é uma ferramenta que facilita muito a vida da gente, que traz agilidade. Então, é tecnologia, é o advogado presente e cada vez mais como parceiro das áreas de negócio nas empresas e das pessoas na vida cotidiana. Para que, dessa maneira, a gente consiga... Eu sou oriunda, nem sou de contencioso, a minha origem é consultiva, né? E eu sempre gostei de usar o contencioso aliado ao consultivo. A gente sempre conversou muito lá na equipe, porque, dessa maneira, a gente evita novos conflitos. Então, eu acho que a gente caminha para um cenário de tecnologia, do advogado cada vez mais presente para evitar novos conflitos. Se necessário, para solucionar conflitos com uma visão que eu desejo que seja cada vez mais colaborativa. Isso. A advocacia colaborativa, aquela que busca um olhar para as necessidades do cliente, para a necessidade também da parte demandada, para que a gente consiga ter soluções num prazo cada vez menor, nos canais cada vez mais adequados, né? Se for possível resolver via área de relacionamento, saque, vamos por lá. Por que o advogado não pode ajudar o seu cliente a acessar adequadamente a estrutura do saque? Por que ele não pode... E as empresas também entenderem que o judiciário não é uma fonte de problemas, né? Que parte das soluções delas estão ali, desde que elas entendam que aqueles procedimentos têm que ser alterados, né? Que aquela métrica, estou falando em termos né, de procedimentos jurídicos, aquilo também, aqueles contratos não podem ser mais celebrados assim, têm que ser modernizados ou adequados, né? Desculpa te interromper, porque você falou isso, eu me lembrei outro dia de uma palestra no âmbito de OAB, em que eu falei, gente, a gente não tem prerrogativas, a gente tem garantias para o livre exercício da nossa profissão. Então, juiz, por que magistrado, promotor e advogado estão no mesmo patamar e numa hierarquia? Porque, na verdade, ganhar a causa é o menor. A gente se satisfaz quando a gente entende que a justiça foi feita. Né? Eu posso entrar, falei, não, realmente, eu estava com essa visão, né? Eu estava equivocado, não era exatamente o que eu pensava, era assim, ou não, consegui confirmar esse entendimento, porque isso não é um jogo de ganha e perde. Eu acho que a gente tem que perder essa coisa do binário, né? Não, a gente está construindo uma nova sociedade com erros, com acertos, e, obviamente, quando você leva isso para o mundo empresarial e na advocacia, nesse contencioso de massa, mas mesmo do estratégico, né, etc.,
eu acho que a gente consegue entender isso, né? As empresas... a sensação que eu tenho é que a gente está chegando num novo mundo, sim. Saímos da turbulência e chegando num novo mundo. Lógico que as demandas vão existir, porque cada vez há uma novidade, há uma etc. Mas eu não sei se é a tua sensação. A minha sensação é de que as empresas têm um foco cada vez maior no cliente. E talvez elas possam aproveitar mais, escutar mais ativamente o cliente, também nas demandas postas via judiciário. O que vai conversar com o uso da tecnologia para angariar essas informações, reuni-las de forma adequada, tratá-las e, assim, ter oportunidades de melhoria e de inovação vindas a partir do próprio contencioso. Ao invés de eu fazer só pesquisas, né? Pesquisa de satisfação, que são coisas pontuais, eu também poderia aproveitar o que vem nessas demandas massificadas para entender onde eu posso tratar o meu cliente melhor, como eu posso fazê-lo mais feliz e, dessa maneira, fidelizar cliente. Hoje, com Open Insurance, Open Banking, né? Os dados estão aí. Então, todo mundo sabe quem é cliente de quem. Eu preciso ter um diferencial para garantir que aquele cliente vai ficar comigo. Será que quando ele coloca uma questão no judiciário, que ele já está demonstrando para o mundo a insatisfação dele, será que essa não é uma boa fonte para eu entender onde eu posso melhorar? Qual produto novo eu posso criar? E aproveitar o conhecimento do meu time interno para participar dessas demandas. Hoje se usa muito metodologia ágil para desenvolvimento de produtos, né, de novos modelos, para entender as dores, encontrar as soluções possíveis, né? Então, eu acho que esse trabalho combinado, acho que as empresas já estão olhando para isso e vão olhar cada vez mais para que, dessa maneira, a gente tenha uma sociedade com menos judicialização e mais satisfação. Eu concordo plenamente. Eu queria te agradecer a presença aqui, de efetivamente tomar esse tempo e agradecer as aulas, os ensinamentos e te pedir antecipadamente se você pode voltar. Claro, eu adorei. Você sabe que eu gosto de falar, né? Eu sou uma pessoa que fala, então, quando me quiser, estarei aqui de volta. Te agradeço muito pelo convite, foi um prazer enorme poder participar do Expresso Jurídico. De verdade, porque eu acho que essas discussões são saudáveis, são salutares e contribuem, pelo menos essa ideia do podcast, né, para a gente entender esses lados todos, como é que a gente tem um senso comum nisso tudo, que a gente vai achando no dia a dia e vai construindo e vai fazendo. E você é peça fundamental nisso, não só pela amizade, mas por toda a sua competência, experiência, isso tudo que você agora, através das consultorias que você vem dando, das palestras que você vem dando, dos seminários que você está participando, você está expondo isso com mais liberdade e com mais análises mais apuradas por esses anos. E era isso que eu estava tentando trazer aqui para a gente e te agradeço muito. Obrigada, Álvaro. Muito obrigada.